estudiosos. Essa aula é para você que tem dificuldade em entender a bioquímica. O primeiro passo para entender a bioquímica é estudar os conceitos básicos de química e biologia do ensino médio. Eu vou te ajudar com esse processo. A gente vai começar essa aula com uma revisão de química e no decorrer da aula você vai entender alguns conceitos sobre a química, né? A química como base de conhecimento para a bioquímica. Vamos lá. A química é uma ciência que estuda a matéria e todas as transformações que ocorrem entre os elementos e substâncias. Ou seja, são reações químicas que ocorrem entre elementos e substâncias, onde a química está inserida nesse processo, como ciência, e estuda a matéria. Ou seja, o nosso corpo é matéria, e no nosso corpo nós também passamos por transformações, ou seja, no nosso corpo ocorre diversas reações químicas o tempo todo. Digamos que o nosso corpo acontece mais de 300 reações químicas o tempo todo. Essas reações, elas nos mantêm vivos. Vamos começar pelo átomo, né? Vamos ver o conceito de átomo, que é a menor unidade da matéria. O que é o átomo? Vamos pensar em uma porção da matéria, onde é a menor porção da matéria. Então, quando pensarmos em matéria, né? Quem não sabe o que é matéria, né? Vai saber neste momento, né? Então, vamos lá. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que nos cerca é matéria. Todos os objetos que você pode ver é matéria. O ar que respiramos também é matéria. Basicamente, tudo que pode ir para a balança é matéria, tá certo? Então, tudo que está no nosso corpo é matéria. O nosso corpo é matéria, ok? Então, pensando em átomo, vamos imaginar que é a menor porção da matéria, ou seja, é o que constitui a matéria, ok? Então, as células, os órgãos do nosso corpo, tudo isso é constituído por átomos, ok? O átomo, ele é representado dessa forma, apresenta duas regiões, onde a região central temos o núcleo. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. Os prótons são partículas subatômicas que têm carga positiva, massa relativa 1. Os nêutrons não têm carga, o nome já subentende, nêutron não tem carga, tem massa relativa 1, igual a do próton. Então, nós falamos aqui da região central, que é o núcleo. Ao redor do núcleo, tem uma região que é a eletrosfera, onde os elétrons giram em órbitas circulares, ou seja, na eletrosfera temos os elétrons de carga negativa, com massa relativa muito pequena, muito pequena. A gente pode dizer que o elétron não tem massa, ok? Então, aqui, somente uma visão, novamente aqui do átomo, né? Aqui na região central temos um núcleo. No núcleo apresentam as subpartículas prótons, que é sem carga, e os prótons, que têm carga positiva, aliás, e os nêutrons, que não têm carga. Na eletrosfera, essa região externa aqui do átomo, temos os elétrons de carga negativa.
Quando pensamos em matéria, ao dividirmos a matéria em porções bem pequenas, chegaremos ao átomo, que é a menor partícula. Então, vamos ver aqui um exemplo, só para termos uma visão melhor, né, do que vem a ser o átomo. Então, pegando essa porção aqui de água, vamos tentar dividir essa porção de água sucessivas vezes até chegarmos ao átomo. Então, aqui temos gotículas de água, né? Ao dividirmos essas gotículas de água, a gente chega à molécula de água. E essa molécula também vai ser dividida em átomos. Átomos que formarão pequenas moléculas, tá? A molécula de água é formada por H2O, né? Então, quando dividirmos essa molécula, teremos o gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio, e teremos o gás oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio. Dividindo cada um desses gases, é que chegaremos ao átomo. Então, eu só demonstrei aqui a melhor forma de vocês entenderem o que é o átomo. Ok? Sabemos o que são os átomos, agora vamos entender o que é molécula. Ok? A diferença entre átomos e moléculas. O conjunto de átomos formam as moléculas. Ok? Então, um átomo de hidrogênio vai se juntar com outro átomo de hidrogênio e vai formar o gás hidrogênio, que é representado pelo H2, né? Então, um átomo de oxigênio se junta com outro átomo de oxigênio, formando o gás oxigênio, né? Que é a molécula de O2. Então, quando eu tenho um aglomerado de átomos, eu tenho moléculas, né? Então, a partir daqui, a gente já percebe a diferença entre átomos e moléculas. A diferença entre átomos e moléculas é que os átomos se aglomeram, se juntam para formar moléculas. As moléculas formadas, elas vão se juntar, né, e formar as substâncias. Ou seja, muitas moléculas formam as substâncias, ok? Então, para eu ter uma porção dessa de água, são necessários milhares e milhares e milhares de moléculas para poder formar essa substância água, ok? Então, percebemos que um aglomerado de átomos formam moléculas, um aglomerado de moléculas formam substâncias. E aí, vocês agora podem responder essa pergunta, né? Qual é a diferença entre átomos e moléculas? Que o conjunto de átomos formam as moléculas, ok? Os átomos, eles, quando vão formar as moléculas, a gente observa quais são os tipos de átomos que formam essas moléculas, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos da glicose, frutose, sacarose. Esses carboidratos a gente vai estudar na bioquímica, né? Então, para a gente ter o primeiro contato aqui com essas moléculas, então eu decidi colocá-las aqui, certo? Então, a glicose, por exemplo, a molécula de glicose é formada pelos átomos carbono, hidrogênio e oxigênio. A frutose, a sacarose, ambas têm a mesma estrutura, são formadas pelos mesmos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses são carboidratos. O aminoácido, que é uma molécula totalmente diferente da frutose, é basicamente um composto
que juntos vão formar a proteína, né? Vários aminoácidos formam uma proteína. Então, tem uma composição química diferente, ou seja, eu tenho átomos diferentes dos átomos dos carboidratos aqui mencionados anteriormente. Então, o aminoácido, a sua composição química é carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, os aminoácidos, eles têm essa fórmula geral, tá? O que vai mudar é só esse Rzinho aqui, que é o radical. Esse radical vai ser diferente para os aminoácidos que apresentam essa fórmula geral, tá? Sabendo que o átomo forma as moléculas formam as substâncias. Então, vamos ver agora quais são os tipos de substâncias. As substâncias podem ser simples ou compostas. As substâncias simples, elas são formadas por um tipo de elemento químico, ou seja, um tipo de átomo, certo? E podem ser monoatômicas, que é formada por apenas um átomo, um tipo de átomo, né? No caso, o ferro, que é formado por ligação metálica. Então, esse composto de ferro vai ter vários átomos de ferro formando uma substância, ok? Nas substâncias simples, temos também as moléculas diatômicas, que são formadas por dois átomos iguais. Ou seja, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Ou seja, formando o gás oxigênio. O gás hidrogênio também é formado por um tipo de átomo e onde dois átomos de hidrogênio se unem e formam a molécula do gás hidrogênio. E temos a substância onde, sendo simples, né, temos o tipo triatômicas, ou seja, três átomos iguais vão formar uma molécula. Então, temos aqui 3 átomos de oxigênio irá formar o gás ozônio, que é representado por essa molécula O3. Então, a substância composta, ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. A glicose, por exemplo, formada por C6, H12, O6. A água, H2O, né? Então, temos aqui uma substância composta formada por 2, 3 átomos diferentes. Por isso que é uma substância composta. Temos aqui a água, que é 2 átomos diferentes. Por isso que é uma substância composta, tá? As substâncias simples são átomos iguais, ok? Então, essa pequena revisão vai te dar um suporte muito bacana para você aprender a bioquímica. Muito obrigada.